Bem-vindo ao Math Ninja Oficial. Esta aula é sobre função composta e você vai aprender. Olá, eu sou o professor Francisco Souza e se você precisa aprender sobre função composta, você está no canal certo. Fica até o final, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Bom, pessoal, a gente vai definir a função composta a partir da seguinte ideia. Imagine um conjunto A, domínio, e um conjunto B, contradomínio. Conjunto de partida, conjunto de chegada, ok? E aqui os elementos x do conjunto A vão se relacionar com os elementos do conjunto B, do contradomínio. E aí vamos dizer o seguinte, que o correspondente de x no conjunto B é o elemento y. Não vou chamar ele de f de x agora, vou chamar ele de y. Agora vamos para uma segunda função, uma função g, onde o conjunto domínio é o conjunto B e o contradomínio é o conjunto C. Nesta função g, eu já vou usar essa notação do g do valor que a gente escolheu, tá? Como o elemento daqui é y, então quem vai ser o correspondente de y no conjunto C? Usando essa notação, se aqui é y, eu vou chamar o correspondente dele de g de y, ok? Mas imagina aqui o seguinte, a gente sabe que o y pode ser chamado de quê também? O y também pode ser chamado de f de x. Então, se eu substituir isso aqui, ó, chamando o y de f de x, aí na notação g de y, eu posso substituir o y por f de x. E aí, fazendo essa substituição, nosso g de y também pode ser escrito como g de f de x, que é, pessoal, a notação de função composta. Mas existe um outro símbolo, pessoal, que parece uma letrinha O, ou um pequeno círculo, que também é usado na notação de função composta, que é essa aqui, ó. O g de f de x pode ser usado dessa forma, ó, g composta com f de x. E aí o pessoal no popular chama isso aqui, por exemplo, de GOF. Né? Se aí for, por exemplo, uma outra função, uma função f composta com ela mesma, então seria FOF de x. Ou uma função f composta com g, então seria FOG de x. Enfim, não é uma letra O, mas o pessoal costuma ler dessa forma. Mas é apenas uma outra maneira da gente representar essa função aqui, tá? Então vamos fazer um pequeno resumo aqui. Ó. A nossa função f, tá? Foi uma função onde o domínio foi o conjunto A e o contradomínio foi o conjunto B. E aí cada elemento x do conjunto A correspondeu a um elemento y no conjunto B, que a gente também pode chamar de f de x. A nossa função g, como é que ela ficou? É uma função g onde o conjunto domínio é B e o contradomínio é C. E aí o nosso elemento y teve como correspondente um g de y. Mas o nosso y pode ser escrito como f de x. Então, fazendo essa substituição, ó, f de x como sendo y, então a gente fica aqui com g de f de x, que é a notação da função composta. Essa função aqui, pessoal, ela faz uma ligação direta entre o conjunto A e o conjunto C. Representando isso aqui no nosso diagrama, a função g de f, ela faz um link direto entre o conjunto A e o conjunto C, sem passar pelo conjunto B, tá certo? Então aqui a gente tem a função g de f, né? A gente chama ela aí de g de f de x. Então a função composta é isso, é uma função que liga um conjunto a um outro, onde a ideia inicial seria trabalhar com duas funções, interligando um outro conjunto intermediário. Daí, ao invés de a gente fazer duas ligações através de duas funções, a gente simplifica tudo através de uma única função. Então, essa é a ideia da função g de x aqui, da função composta. Ela vai ter como conjunto domínio o nosso A e vai ter como conjunto contradomínio o conjunto C. E aí, se a gente for fazer esse resumo, ela vai ficar assim, ó. Função g de f é uma função definida onde o conjunto domínio é o conjunto A e o conjunto contradomínio é o conjunto C, onde a cada elemento x do conjunto A corresponde um elemento g de f de x.
Agora a gente vai ver uma parte importantíssima, galera, que é aquela onde a gente vai pegar as leis de formação da função f e da função g e transformar isso numa lei de formação só. É o processo mais importante que tem para o seu conhecimento sobre função composta. Vamos lá para os exemplos? Bom, pessoal, nosso primeiro exemplo é esse aqui. Ó. Eu estou trazendo as duas funções. F de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a menos 3x. Então, o processo é bastante simples. Nós vamos pegar a função que está fora, porque tem a função de fora e a função de dentro. Nós vamos pegar a função que está fora, pegar a lei de formação da função de fora e vamos modificá-la. A partir de que parâmetro? Raciocina bem o seguinte aqui. Nós temos f de quem? Nós temos f de g de x. Então, ao pegarmos a lei de formação f de x igual a 2x mais 1, nós vamos fazer exatamente a troca do x que está aqui. Observe, se aqui nós temos f de g de x, então o que é que a gente vai fazer? Pegar a lei de formação da f de x e onde tiver x, a gente vai substituir aqui pelo g de x. Eu vou dar um destaque para que vocês possam observar um pouco melhor. Olha o que é que nós temos aqui. Nós temos o f de g de x, ok? Bom, aí o que é que a gente vai fazer? A partir da lei de formação de f, onde tem x, a gente vai substituir por g de x. Olha como ela vai ficar, ó. 2 vezes g de x mais 1. Observe que aqui o que foi que a gente fez apenas? Substituir o x pelo g de x. E o que a gente faz agora? A gente substitui. Onde nós temos g de x, a gente coloca a lei de formação da função g de x. E aí o que é que nós vamos ter? Ó? Só acompanhar aqui. 2 que multiplica g de x. Mas quem é g de x? G de x é menos 3x. Então eu estou colocando parênteses por conta do sinal negativo, ok? E o restante você transcreve aqui, ó. Mais 1. Agora só nos resta fazer essa multiplicação aqui e repetir esse mais 1 ao final. Então 2 que multiplica menos 3 dá menos 6. Então a gente fica aqui com menos 6x mais 1. Essa é a lei de formação da função composta f composta com g de x, ok? E para tirarmos uma prova, o que é que a gente vai fazer? A gente escolhe um valor de x qualquer, tá certo? Vamos lá. Vamos escolher o x aqui igual a 3. Aí olha o que é que nós vamos fazer. Primeiramente, a gente vai calcular o g desse x aqui, tá certo? Então vamos lá. G, no caso, como foi 3, o x que a gente escolheu, nós vamos calcular o g de 3. A função g de x é menos 3 vezes x. Se o nosso x é 3, então nós temos aqui menos 3 vezes 3. Facilmente a gente faz essa conta aqui e obtemos, então, o valor menos 9. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse resultado aqui e encontrar o f dele, ou seja, vamos trabalhar com a função f de x aqui, tá? Então, para separar, vamos lá, f de quem? F de menos 9. A nossa lei de formação é 2x mais 1. Então, nós vamos ter 2 que multiplica menos 9 mais 1. 2 vezes menos 9 dá menos 18. Menos 18 mais 1, se nas contrárias subtraímos e damos o sinal do maior módulo, então vamos ficar aqui com menos 17. Aí o que é que você tem que obter agora? Você vai calcular o f de g de x, que a lei de formação é essa daqui, do primeiro x que nós encontramos. Vai pegar esse valor, x igual a 3, substituir na lei de formação da função composta que a gente encontrou, e o resultado tem que dar menos 17. Se esse resultado bater, a tua lei de formação está perfeitamente correta. Então vamos fazer isso, né? Vamos pegar aqui, ó, a função f composta com g, mas qual o valor que a gente vai substituir? O 3. Então f composta com g de 3. Qual é a nossa lei de formação? Menos 6x mais 1. Então a gente pega aqui, ó, menos 6 multiplicado pelo x, o primeiro que a gente encontrou, no caso vezes 3, mais 1. Então agora é só fazermos as contas aqui, né? Menos 6 vezes 3, sinais contrários, multiplicamos e dá negativo. 6 vezes 3, 18, então fica menos 18, mais 1. Menos 18 mais 1
Sinais contrários subtraímos e damos o sinal do maior. Então acabamos de confirmar que a nossa lei de formação está perfeitamente correta. É só a gente observar aqui, ó, que os resultados que nós obtivemos foram exatamente os mesmos. Vamos para mais um exemplo? Bom, pessoal, no segundo exemplo a gente vai calcular a outra inversa. Na letra A fizemos F composta com G, agora na letra B nós vamos fazer G composta com F. Da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, a gente vai trabalhar com a função que está aqui fora, tá certo? Então vamos organizar as coisas aqui, ó. Nós vamos fazer quem? G de F de X. Isso quer dizer que a partir da lei de formação de G de X, no lugar do X vamos colocar o F de X, como eu acabei de falar. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 3, que multiplica F de X. Tranquilo? Agora vamos fazer o quê? Substituir a notação F de X pela lei de formação que eu represento. Então aqui nós vamos ficar com menos 3 multiplicado por quem? Pela lei de formação da função F de X, que é 2x mais 1. Colocamos parênteses para podermos fazer a distribuição. Nós vamos ficar aqui com menos 3 multiplicado por 2x, menos vezes mais dá menos, 3 vezes 2, 6. Então nós vamos ficar aqui com menos 6x. E distribuindo aqui, ó, menos 3 mais 1, menos vezes mais dá menos, 3 vezes 1 dá 3. Então nós temos aqui a lei de formação da função G composta com F. Agora vamos tirar aquela mesma prova que a gente tirou no exemplo anterior. Vamos escolher um outro valor para x. Por exemplo, vamos trabalhar com x igual a 2. Então o que é que diz lá a prova? A gente começa trabalhando agora com a função de dentro. A gente calcula o f desse x que a gente escolheu aqui. Então vamos lá. Vamos calcular o f de 2. Sendo assim, a função f, 2x mais 1, nós teremos 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4 e 4 mais 1 é 5. Então está aqui o valor de f de 2, que é igual a 5. Agora o que é que a gente faz? O g desse número que a gente encontrou aqui, né? Então g de quanto? G de 5. A função g é menos 3x. Então, teremos aqui menos 3 vezes 5. Menos vezes mais dá menos, 3 vezes 5 dá 15. Então, temos aí f de 2 é 5 e g de 5 é menos 15. Agora, nós vamos utilizar a função composta, a lei de formação da função composta. Nós vamos calcular o que, então? Vamos calcular g de f de quem? Do primeiro valor que a gente utilizou, que é 2. Então, está aqui o que nós vamos calcular. Qual é a lei de formação que a gente encontrou? Menos 6x menos 3. Então, no lugar do x, a gente coloca o 2. Aí vamos ficar com menos 6 multiplicado por 2, menos 3. Menos 6 vezes 2 dá menos 12, sinais contrários. Menos 12, menos 3. Aqui, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, nós vamos ter aqui menos 15. O que faz com que a gente possa confirmar, então, que a nossa lei de formação está correta, porque encontramos aqui ao final valores iguais. Bom, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo em uma segunda videoaula sobre função composta, onde nós vamos estar encontrando a lei de formação da função, mas nós vamos partir de funções iniciais com leis de formação um pouco mais elaboradas, contendo aí raízes, contendo frações também, para a gente ficar bem fera no conteúdo, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!